Estamos de volta para falar sobre o curso de Direito, para falar sobre OAB, Exame de Ordem, Enem, enfim, falar um pouco desse curso que é considerado um dos cursos mais concorridos. Aqui na UFRN já foi tido como um dos melhores cursos de Direito do Brasil. Para falar sobre isso, eu convidei o advogado Arquelaus Sátiro, que tem estudado, que tem procurado observar, né, esse trabalho feito, essa sincronia, digamos assim, entre o curso de Direito, quando você sai formado, como você sai bacharel, depois prestar o exame de ordem, de OAB, Ordem de Advogado do Brasil, na seção Rio Grande do Norte, no caso do Estado do Rio Grande do Norte, para aí sim você passar a ser advogado e advogar. Nesse caso, a gente tem tido, por isso que um dos pontos que a gente quer falar hoje, nós temos tido uma reprovação aqui no Rio Grande do Norte muito grande. O atual presidente, Dr. Sérgio Freire, tem se preocupado com isso, já tem falado sobre isso, mas a gente queria detalhar, né, principalmente mais sobre a grade curricular, dos cursos oferecidos. Aonde está o problema? Está na falta de interesse do aluno quando está no curso de Direito? Entra no curso de Direito somente porque é um curso que dá status quo, é um curso que garante, assegura o emprego? Tudo isso nós vamos falar agora com o Dr. Arquelaus. Boa tarde, doutor Arquelaus, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Boa tarde, Rodrigues Neto. Boa tarde a todos, amigos, telespectadores da TV Metropolitana. Bom, Arquelaus, a gente estava falando exatamente disso antes da entrevista, a gente conversou bastante sobre isso, né? E você disse que realmente a grade curricular, hoje que se aplica nas universidades, ela é uma grade curricular aprovada pelo Ministério da Educação e que realmente ela ela prepara o aluno para ir para o mercado. Mas a OAB parece que não aplica as provas com a mesma, digamos, com a mesma bibliografia, com o mesmo pensamento, a mesma ideia, do que as universidades. Como é que você avalia isso? A gente acabou de ter agora esse final de semana o exame de ordem, que deve sair daqui a 2, 3 semanas, deve sair o resultado. É um outro vestibular, digamos assim, quando o aluno termina o curso de Direito, se torna bacharel, quando ele vai fazer, é um outro vestibular para provar que ele realmente pode exercer a profissão. Quer dizer, não é só se formar e ser bacharel, porque ele não pode exercer a profissão apenas como bacharel. Como você avalia essa conjuntura toda entre o curso de Direito oferecido pelas universidades e o exame de ordem? Rodrigues Neto, veja bem, está acontecendo uma falta de sintonia entre o que as universidades, faculdades oferecem para os alunos e o que a OAB, né, exige daqueles alunos que saem do curso de Direito. Falta essa sintonia, esse contato, esse diálogo. Universidades, OAB. A universidade, ela prepara o aluno para o mercado, porém de forma limitada. Segundo o professor meu falava, que a universidade você sai com conhecimento apenas com a ponta do iceberg. Mas o iceberg é muito mais profundo. Você, o pós-faculdade, você tem que aprofundar no conhecimento muito, muito, muito. A faculdade você sai com conhecimento limitado. O dia a dia, a prática, que você vai conquistando o conhecimento. E a OAB, por sua vez, ela exige muito mais daquele que sai da faculdade, muito mais do que a faculdade oferece. Eu, particularmente, quando estava fazendo curso de Direito, eu fiz um cursinho no 8º para o 9º período. Direito, para quem não sabe, são 10 períodos, 5 anos. Eu, no 8º, comecei um cursinho, né? No 9º período, já tinha sido aprovado. E essa aprovação, ela serve para... Serve. A partir do 9º período, você já pode ser aprovado da OAB legalmente, né? Então, cursei o último ano da faculdade, o 9º e 10º período,
mais aliviado, porque já tinha sido aprovado no exame de ordem. Já estava segurado. Já então, estava segurado, era. Então, concluí o curso, o último ano, né, nono décimo período, e assim que concluí, já recebi a minha carteira, né, o diploma como advogado. Mas nem todos têm esse... É exatamente isso. Na verdade, a realidade é outra, né? É. Diferentemente do que você passou, do que foi a sua experiência de ter sido aprovado Bem ainda antes, no né? oitavo período, Nono período, né? no nono período, o contrário disso, a gente vê uma reprovação de quase 70% dos bacharéis que se formam em direito e que se frustram quando não conseguem passar no exame. E aí faz uma vez, duas vezes, três vezes, chegando até a muitos que a gente conhece, que desistem da carreira porque não conseguem passar na ordem. Hoje em dia é muito difícil você sair da faculdade e passar no exame direto sem você fazer um cursinho. Hoje em dia o cursinho, ele prepara o aluno focado, né, estritamente para o exame de ordem. Então o cursinho, na minha opinião, ele é um grande ponto, né, um ponto forte de preparação para o OAB. Só com o conhecimento da faculdade para fazer exame de ordem é muito limitado. Agora, doutor Kerlauso, tem um detalhe interessante que você falou que a universidade prepara mais para o mercado, né? Enquanto que a OAB, ela prepara para quê? A OAB, ela está voltada mais para quê? A universidade, ela por sua vez, ela lhe dá a ponta do iceberg, você aprofundar, né? E a OAB, ela quer muita coisa, às vezes, prática, que na faculdade fica a desejar essa prática. Mas vocês têm a prática forense na universidade, né? Tem. A partir do sétimo período, na minha faculdade, a que eu me formei, sétimo período, já comecei a ter prática jurídica. Mas eu ligo mais. Aquelas faculdades que mais exigem dos alunos, elas conseguem mais êxito na aprovação, isso é óbvio. Aquelas que exigem mais, conseguem mais êxitos. Que a facilidade de entrar no curso de Direito é muito grande hoje em dia. Todo mundo entra. Né? Hoje em dia, o governo incentiva ao caminho para o ensino superior, né? Isso é bom, é salutar. O Brasil está crescendo, a educação faz com que o Brasil cresça. Né? Até a educação, ela tem a ver com a criminalidade. Quanto mais educação, menor a taxa de criminalidade. Então, o governo incentivando aos jovens, às pessoas irem para a universidade, então abriu aquela porta grande, mas porém lá na frente a porta fica estreita, porque para você passar na OAB o exame de ordem, é a minoria que passa. Pois é, agora uma coisa que a gente, eu tenho dúvidas ainda, em relação, por exemplo, o curso de Direito é muito vasto, né, tem uma amplitude muito grande, você paga direito civil, direito tributário, direito penal, de família, trabalhista, direito penal, direito internacional, funcional, né, administrativo. Então, é uma gama, realmente é uma grade curricular muito complexa. E para cada uma dessas áreas, o direito internacional é uma coisa muito vasta. O direito criminal é outra muito vasta, apesar de hoje as pessoas, né, geralmente se dedicam muito ao direito criminal. Mas são cada área do direito, ela é muito vasta. Na OAB, se especifica quais os direitos que vão cair, quais as áreas ou não? A OAB funciona o seguinte, no exame de ordem, né, a primeira fase, você tem que ter um conhecimento um pouco de todas as matérias. Você tem conhecimento até inclusive de ética, ética profissional, e hoje em dia que está sendo muito puxado, antigamente as pessoas fechavam a parte de ética. Né, hoje em dia estão exigindo muito, né, ética, paga ECA, que é para adolescentes. É o Estatuto da Criança e Adolescente, né, o ECA, tem também. Civil, penal, direito administrativo, constitucional, né, direito do trabalho, então muito vasto o direito. Então, a OAB exige que você tenha um pouco de domínio sobre todas essas matérias, na primeira etapa. Depois você passar na primeira fase, você vai para a segunda fase. Aí é onde você escolhe uma matéria para fazer a prova prática. Né? Eles dão um caso, e você, naquela matéria que você escolheu, você vai responder, ele dá um caso, você vai responder aquele caso. Junto com algumas questões práticas. Então são duas etapas. Na segunda etapa é bem subjetivo. A segunda etapa é só focada numa matéria só. Você escolhe uma e era aquela. Que é difícil chegar. Hoje em dia,
mudou. Acho, se não me engano, desse ano passado para cá, mudou. Na minha época, não. Você passar a primeira fase e ir para a segunda. Reprovou na primeira fase, você voltar para a primeira fase. Hoje em dia mudou. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia você passar na primeira fase, você tem 2 chances para fazer a segunda fase. Ou seja, você passou a primeira fase, você faz a segunda fase, reprovou na segunda, você faz só a segunda de novo. Você não volta para a primeira como antigamente, entendeu? Antigamente você fazia a primeira, passou, vai para a segunda, reprovou, voltava tudo novo. Agora não, você tem mais uma chance. Tá. Passou na primeira, reprovou uma vez na segunda, você volta para fazer só a segunda. Entendeu? E você reprovando 2 vezes na segunda, aí você volta tudo novo. Doutor Kelauso, uma coisa que você falou é que hoje as universidades, a facilidade de se entrar pelos incentivos do governo, né? É muito fácil, é relativamente fácil. Sim. Você entrar num curso específico de direito, se você tiver dinheiro, você pode pagar uma universidade particular, e hoje tem diversas universidades particulares. Até 20 anos atrás, por exemplo, a gente só tinha basicamente uma universidade particular no Rio Grande do Norte que tinha o curso de Direito, e a outra era federal, que era extremamente concorrida. Professores, na verdade, grandes cátedras, né? Professores, hoje nós temos ministros formados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como o Dr. Emanuel Pereira e tantos outros, doutora Vanderlei, que eu não estou lembrando agora o primeiro nome dela, que foi ministra também do Trabalho em Brasília. Nós temos grandes nomes, Otto Guerra e tantos grandes nomes que se formaram e se tornaram referência nacional. Perpétua Vanderlei, né? Ministra do Trabalho, quer dizer, uma pessoa que sai daqui do Rio Grande do Norte, formou aqui no Rio Grande do Norte, é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e chegou, a doutora Perpétua, que se não me engano é de Açu, chegou a ser ministra do Trabalho. Né? Então, é uma capacidade que essa senhora tem muito grande, muito respeitada. E tantos outros, como o doutor Emanuel Pereira, que continua na ativa, inclusive ontem ou hoje recebeu o novo governador Robson Faria lá em Brasília. Nomes respeitadíssimos que saíram da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso não significa dizer que eles não continuem saindo, mas, e sem querer fazer nenhuma crítica aqui de maneira nenhuma às universidades particulares, mas é do tipo, eu paguei, eu entrei, eu me formei e aí eu saio sem ter conhecimento nenhum. Onde o senhor vê o problema? Você vê o problema na universidade ou no aluno que não tem aquela mesma empolgação, não tem aquele mesmo vontade de estudar, de se debruçar, porque é um curso realmente que você tem que se debruçar, né, sobre os livros. Onde é que está o problema aí? O problema está no aluno, lógico. Aqui em Natal existem inúmeras faculdades e muitas boas. Conheço, tenho acompanhado de perto o ensino, tenho vários amigos que estão se formando e me falam muitas faculdades boas, né? Principalmente algumas universidades, temos aqui também universidades privadas, né? Exato. Então, todas com ensinos, um nível muito bom, né? Então, a culpa é do aluno. Muitos alunos são desinteressados, faz e põe com a barriga. Em relação ao docente, à grade curricular e ao corpo docente, você acredita que realmente são qualificados? Não, as grades são boas. Por incrível que pareça, os melhores professores, né, que marcam a sua vida universitária são aqueles mais exigentes. Aqueles professores que passam todo mundo, que existem professores que passam todo mundo, aqueles não marcam tanto o aluno, porque aquele professor que exige, né, aquele professor chato, como os alunos chamam, esse professor é chato, aquele que exige mais, com certeza ele faz um diferencial para a vida futura do aluno. Agora, Kelauso, eu queria fazer uma pergunta em relação a talento, em relação à vocação. Muita gente realmente entra na Universidade de Direito só pelo status quo, que provavelmente ele vai ter ao se formar. Doutor, né? Geralmente advogado ou médico são doutores. Doutor são poucas profissões que, mesmo sem essa titulação de doutorado, mas a gente costuma chamar o advogado de doutor ou o médico de doutor. É uma coisa já cultural na nossa sociedade. Você avalia mais como o aluno entra pela questão do status quo, sem vocação, e termina se tornando um péssimo profissional,
Ou não é bem isso que eu estou pensando? Ou durante o curso ele realmente não teve uma boa preparação, não teve uma boa formação? Como você avalia isso? Mas isso eu queria que você me respondesse no próximo bloco. O melhor das Serras Potiguares em um só lugar. Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano. Conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para as serras e a natureza aos seus pés. Além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins. Rua Coronel Cristalino, 118, Centro, Martins. 84-3391-2299. Na Pontual Material de Construção, você encontra tudo o que precisa para a sua reforma ou construção. Cimento, tintas, tijolos, telhas, material hidráulico e elétrico, ferramentas, madeiras e ferros sob encomenda, com preços especiais. Venha conferir. Pontual Material de Construção, Avenida Abel Cabral, 2292, Nova Parnamirim. Fones 3208-5676 e 8878-5676. Pontual é na Abel Cabral. O Aeroporto Internacional Aloysio Alves, aqui em São Gonçalo do Amarante, é a nova porta de entrada para o Rio Grande do Norte. Um sonho concretizado que vai gerar mais desenvolvimento, mais empregos e mais qualidade de vida para todos nós. E a gente aproveita para mostrar as belezas e a riqueza da nossa terra. Bem-vindo a São Gonçalo do Amarante, bem-vindo ao Rio Grande do Norte, bem-vindo ao Brasil. São Gonçalo do Amarante, mais trabalho, mais desenvolvimento. Luciana, Patrícia e Andrezinho, Caco, Ana, Lúcia e no meio um cafezinho. No encontro dos casais, o assunto do momento é se o Caco vai pedir a Ana em casamento. Aí o Caco tira do bolso uma surpresa, abre a caixinha e coloca sobre a mesa. Bate de esquilinho do que fofo, que emoção. O André sai de fininho com medo da pressão. Sabor do encontro. Salve Santa Clara! Café Santa Clara, o sabor do encontro. Um grande espetáculo neste dia 21 de novembro em Gilson Buffet. Tudo era apenas uma brincadeira. Este sim, um espetáculo inesquecível. Dia 21 de novembro no Gilson Buffet. Na janela do show de Beninha, o versátil Roberto Cantor. Apoio Mr. Chip Componente, Hidro Nordeste, Café Santa Clara, Health Embalagens e água mineral Esterbon. Saborosíssima, todo mundo quer beber. Beninha, nesse dia 21 de novembro em Gilson Buffet. Bom, estamos de volta aqui com nosso entrevistado Arquelaus, sátiro, advogado que tem atuado e pesquisado hoje esse mercado das universidades, né? Dos cursos de direito, do que nós estamos tratando, e coisas como, por exemplo, o exame de ordem, digamos que essa disparidade, se a palavra pode ser essa, dos alunos, dos bacharéis que entram no curso de direito e quando chegam no exame de ordem não conseguem ser aprovados. Acabou de se ter agora a primeira etapa do curso, do exame, e geralmente a gente já pode prever, a exemplo dos anos anteriores, que em torno de 60% desses bacharéis são reprovados pela falta de qualificação, e era nisso que nós estávamos falando, Dr. Arquelaus. Como você vê isso? Você vê muito mais o aluno entrar no curso de Direito por uma questão de status quo, porque vai se tornar doutor advogado, né? Geralmente a família meio que incentiva, vai fazer um curso de antropologia, vai fazer um curso de filosofia, vai fazer um curso, sabe, é um curso que resultado você vai fazer o quê? Vai ser professor? O curso de educação artística, você vai fazer o quê? Quer dizer, despreza, menospreza, desqualifica determinados cursos que são tão bons quanto o de direito, para supervalorizar, para ter essa supervalorização no curso de direito, que sem dúvida é importantíssimo, sem dúvida tem mercado de trabalho pujante, né? Mas, e a vocação? Muitas vezes a pessoa tem toda a vocação para ser um grande artista, é um grande artista plástico, ou pode ser um grande cientista político,
mas faz direito por uma questão de status quo. Como você avalia isso? Do meu ponto de vista, o que acontece, que isso é muito normal acontecer, é que a família que opina o que o filho, né, o parente, o curso fazer, né? Às vezes o filho está em dúvida, não sei que curso fazer, aí o pai vai dizer, faz direito, meu filho. Ou se não, porque direito é um curso tradicional, né? Junto com medicina, um curso tradicional, engenharia civil, um curso tradicional. Então, esses cursos tradicionais, geralmente são aqueles mais procurados. Então, que esses 3 cursos são mais concorridos, né, nas universidades. E direito, por ser um curso tradicional, geralmente a família opina, faça direito, meu filho, quando aquele não sabe qual profissão seguir. Mas fazer o curso sem ter o dom, sem ter a vocação, não é muito bom. Porque lá na frente, você vai ver que não era aquilo que você queria, né? E eu tenho vários amigos que se formaram comigo, e agora estão cursando, fazendo outro curso. Eu tenho um exemplo aqui me veio agora aqui a cabeça, um exemplo aqui bem perto, bem próximo a nós, né, da comunicação, Nélio Júnior. Nélio Júnior eu conheci adolescente na TV Ponta Negra. Nélio Júnior fez o curso de Direito, aí não sei se foi também por a mãe ou o pai. Opinião da família. Mas terminou o curso de Direito, mas já que ele fazia o curso de Direito, ele já gostava do jornalismo. Ele desde criança começou a apresentar televisão. E ele não conseguia, ele se formou e tinha pavor ao curso. Hoje, Nélio formou-se em comunicação social, em jornalismo, e se tornou, sem dúvida, um grande apresentador. É um jornalista de mão cheia, hoje está em rede nacional, né? Já foi repórter, repórter do programa da Sônia Abrão, e é um repórter excepcional. Mas como advogado, e pela relação que eu tinha próximo a ele tinha pavor, ele não entendia, ele não gostava daquilo, né? Então, era muito mais por uma questão mesmo do status quo, de você ser um advogado e não ser um jornalista, não ser um outra... Mas outro ponto também que pode acontecer também é você ter que tomar uma decisão de sua carreira profissional muito novo. Muito novo, é verdade. Muita gente que sai da faculdade com 17 anos, tem 16 anos, 17 anos, e você tem que tomar uma decisão em que profissão quer seguir para a sua vida. Então, você está muito verde ainda. Você, quando acaba o curso com 22 anos, você vai ver que não era aquilo que você queria ainda. É verdade. Que 22 anos você ainda está muito novo ainda. É verdade. Né? Está muito verde. Então, é uma decisão que você tem que tomar, porém, muito cedo. Muito cedo. Agora, Akerlaus, uma coisa que eu acho que me impressiona, e eu não sei como é que... Eu acho que houve até uma reforma em relação a isso, são os concursos para juízes, são os concursos para promotores. Também aqui não vai absolutamente nenhuma crítica destrutiva, é apenas uma avaliação. Promotores, juízes, com 25 anos de idade, com 26 anos de idade, essas pessoas estão preparadas, depois de sair da universidade, já passarem concurso para promotor, concurso para juiz, onde vai decidir a vida de algumas pessoas, porque o juiz ele decide, na hora que ele bate o martelo ali, 10 anos, 20 anos de prisão, ou tirar alguém dar uma sentença bem branda quando o cara é um estuprador, o cara é um psicopata. Esses concursos para juízes, e juízes tão novos entrando para o Ministério Público, entrando para, enfim, para a Justiça, né? Como você avalia isso? Eu tenho sempre me questionado, quando eu vejo um juiz assim com 25 anos, eu sinceramente, eu fico, me perdoem a crítica, mas eu fico, Deus me defenda um dia ter que passar pela mão de um juiz desse com 25 anos de idade, que não sabe nem o que está começando a vida, não tem experiência nenhuma de vida ainda. Saiu da faculdade e já está condenando ou absorvendo pessoas. Muito novo realmente para tomar uma decisão tão importante para a vida de alguém. Eu vi recentemente, coincidência desse assunto, semana passada, vi uma reportagem sobre o juiz federal mais novo do Brasil, no norte do país. E ele contando a história dele, né? Muito novo, ser juiz federal, com 25 anos, né? Cara de menino ainda. E já era juiz federal mais novo do Brasil, passado no concurso. E ele falou o que ele fez, abdicou para chegar a esse patamar, ser juiz. Então, mas a OAB, né, no código lá, fala que para você ser juiz, você tem que ter no mínimo 3 anos de prática como advogado. Tá? Então, se você é um juiz com 25 anos, na certa você se formou com 22 anos, passou na OAB muito rápido, teve 3 anos de prática,
22 a 25 anos e passou a 25 anos. Né? Eu não estou nem me referindo à qualificação profissional. Entendi. Eu acho que esses juízes com 26 anos, 28 anos, 27 anos, 28 anos de idade, eles têm qualificação. Sim. Na questão intelectual, eu nem questiono. Para você chegar a ser juiz, não tem cabimento de você ser uma pessoa ignorante. Qualquer um. Mas é a questão da prática. A vivência é uma coisa. A realidade é uma coisa, né? Porque você matou, deixou de matar, se o crime foi passional, se o crime não foi passional, as razões que levaram a pessoa a cometer tantos crimes hediondos, enfim, estupro e etc. Essas decisões, elas são muito... Por exemplo, a guarda de um filho. Às vezes ele não tem experiência na prática, na vivência. Ele tem o conhecimento intelectual, ele vai pelo que está rezando a lei, mas ele não tem a sensibilidade, talvez, ou o conhecimento da realidade. E às vezes, por exemplo, ele pode dar a guarda para o pai ou dar a guarda para a mãe, porque ele entendeu, né, diante do que ele viu, mas ele e esfacela uma família, e acaba com a família. Ou então ele condena alguém sem levar em consideração. Porque, por exemplo, essas pessoas que são presas, às vezes, roubando um sabonete, às vezes são presas roubando um shampoo. Não estou aqui fazendo apologia a ninguém roubar, não. Eu estou só dizendo que, às vezes, a pessoa vai presa, passa 2, 3 anos na cadeia porque não tem condições de ter um advogado, porque roubou um sabonete. E quantas pessoas cometem crimes no Brasil inteiro, matam no trânsito, atropelam, como aquele caso, eu vou colocar um caso de São Paulo para ficar aqui perto da gente, aquele motorista que vinha, o próprio filho do Eike Batista, né? Paga uma fiança, matou uma pessoa, assassinou uma pessoa, o outro bateu num pedreiro, num rapaz, decepou o braço do rapaz, pegou o braço do rapaz, jogou lá no rio e, por uma fiança, teve o dinheiro, teve um advogado, estão livres. Aí são brechas da lei, né? Que o juiz, na verdade, ele não cria lei. Quem cria a lei é o poder legislativo. O juiz, ele segue o que está catalogado. O juiz segue o que está na lei. E a lei, se você vê um código, ele vai dar pena de tanto a tanto, né? Chama-se dosimetria da pena. Então, ele segue apenas o que está escrito ali. Mas, eu concordo com você, tem juízes muito novos, ele talvez não tenha tanta sensibilidade como a pessoa tenha. Ele pode ter conhecimento técnico, né? Mas ele não tem a sensibilidade como ser humano, né? A sua experiência de vida. Que o juiz, ele conta também nas suas decisões experiência de vida. Claro. Porque ele não queira conta. Além de você, que está catalogado, que está escrito, ele é obrigado a seguir, mas a experiência, né? O que ele passou na vida dele vai afetar também o julgamento, né? Isso é óbvio. Então, talvez um juiz muito novo, ele esteja ainda verde para fazer um julgamento, às vezes, de suma importância, né? Pois é, doutor Akerlaus Sátiro, é um prazer tê-lo tido aqui conosco mais uma vez, tirando dúvidas, esclarecendo. Eu queria, para terminar, que você pudesse deixar uma mensagem para esse aluno que a gente acabou de ver agora, que está se preparando para a UERN, para a Federal, enfim, para a universidade particular, que necessariamente não tem que, às vezes, paga e entra, né? A realidade é essa. Que mensagem você deixaria para esses jovens que não se sentem vocacionados, que não veem no direito um prazer, e sim um status quo? Que conselho você deixaria, já pela sua experiência, também muito jovem, mas pela sua experiência? O conselho que eu dou é esse jovem que se sinta indeciso, ele passar a frequentar os tribunais, vivenciar, estagiar, dentro da faculdade, começar a ter o contato processual, né? Isso é muito importante, né? Você visitar fóruns, acompanhar processos, visitar. Então, isso vai lhe amadurecer sua ideia. Então, isso é importante, é salutar quem está na faculdade, frequentar o ambiente para saber se é isso realmente que você quer. Vai que você vá frequentar os tribunais e vixe, eu tenho um pavor esse ambiente. Acontece. Pronto. Eu não me vejo na área de saúde. Eu não posso ver sangue, né? Se eu vou para um hospital, eu fico desmaiado, passando mal. Então, eu tiro um sangue em mim, eu fico passando mal. Então,
Eu não tenho vocação nenhuma para a área de saúde, né? E deve ter pessoas que não tenham nenhuma afinidade com a parte da justiça. For no tribunal, vai ficar passando mal. Acontece. Então, frequente esses ambientes, vá, estagie, que você vai ter uma conclusão de saber se é isso que você quer para a sua vida ou não. E o jovem que tiver a certeza de que realmente quer o curso de Direito, que é um curso brilhante, é um curso lindo, tá certo? Eu recomendo você fazer uma boa faculdade, se dedicar desde o começo do curso a estagiar, ter a prática, né? Você sempre estudar desde o começo, você também fazer um cursinho preparatório para a OAB, você com certeza vai ter ótimas chances de ter êxito na OAB. Não tem como dar errado não. Fez uma boa faculdade, fez um bom cursinho, você fará com certeza um sucesso na sua carreira profissional. Dr. Akerlau Sátiro, que além de ser esse advogado brilhante, tem uma relação pessoal de amizade, né? Já trabalhamos juntos em outras ocasiões. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco e já fica aqui uma dica, até uma sugestão sua, para que a gente possa falar mais na frente, que são os processos agora determinados pelo Conselho Nacional do Direito, né? Acho que é isso, que todos os processos agora devem ser todos feitos na internet, não vai ter mais... Tem o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ determinou em Brasília, né? Determinou que agora todos os processos, eles devagarinho, eles estão acabando de processos físicos, que é aqueles processos antigos, né? Papel, né? Uhum. E estão passando agora para processos virtuais. No futuro muito breve, todos os processos vão ser virtuais, pela internet. Mas sobre esse assunto, claro, já lhe convido para falar em outro programa, né? Porque é um assunto extremamente sério, né? Quantas pessoas não conseguem olhar o seu próprio, nem no papel, imagine procurar virtualmente. E não são só as pessoas, não são só quem está envolvido nos problemas, são os próprios advogados que às vezes, né, advogados com 60, 50, 60, 70 anos, que não acompanharam essa evolução e que estão ainda usando, né, tem uma pessoa para digitar, já estão penando, né? Há exemplo de alguns jornalistas também que penam muito para usar o computador. Jornalistas que são da época não é o meu caso, não é o caso de Bosco Afonso, não é o caso de Roberto Costa Lima, usam máquina, né? que usam máquina de datilografia. Gente, muito obrigado, Dr. Akerlau, pela sua participação. Obrigado a você pela companhia. Fiquem agora com o jornal da rede, jornal do RBTV, Rede Brasil TV, e logo em seguida Janiara Lima trazendo as outras informações da cidade e do estado no Jornal Metropolitano. A todos vocês, uma boa tarde e até amanhã.